Lunda Norte, Mochico, Malange, Huambo e outras províncias. E aqui também damos sempre a saudação à nossa excelentíssima administradora municipal de Talatona, Sandra Caetano Batalha, que coordena, acompanha todo o processo, o nosso insigne vice-administrador para a área política e social e da comunidade de Talatona, Sua Excelência Luiz Maria do Nascimento Cange, a nossa distinguida diretora municipal da educação de Talatona, Elizabeth Maria Francisco, também nos acompanha, um magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, de outro lado. Estamos muito satisfeitos com a vossa presença, decanos, chefes de departamento, professores, estudantes. Também não deixamos aqui de agradecer e enaltecer a presença do excelentíssimo o nosso comandante Jacinto Dumbo Graciano, neste caso em nome da Academia Militar do Exército, também acompanha. Nós pedimos a nossa sincera desculpa, não soubemos o que está acontecendo exatamente com a doutora Ruth, esperamos que não seja algo grave. Ela havia pontualizado que tem uma família que ia para uma cirurgia, provavelmente esse deve ser o motivo, por isso é que criamos essa alternativa. A doutora Irma também não está conectada, deve ter um problema, mas ainda assim a nossa equipe é grande e vamos dar a força à doutora Ana Paula Lima dos Santos, que nos acompanha aqui presente, a doutora Daiane da Silva Prudêncio, a Fabiana do Melo Amaral, Gonçalves Pinto, que vão nos brilhar com a nossa conferência. Assim, penso que estamos em condições para avançarmos. Muito obrigado. Bom dia, eu me chamo Fabiana Amaral, né? E, assim como o professor Arnaldo falou, né, juntamente com a professora Ana Paula, a professora Daiane, darei início ao módulo de hoje, graças a um plano B, né, que rapidamente pensamos, não vamos deixar o conteúdo proposto para o dia de hoje, né, em aberto. Vou recapitular o que eu já havia falado, né, no primeiro dia de aula, né? Sou bibliotecária da Universidade Federal Fluminense e professora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Vou me autodescrever. Sou uma mulher morena, de cabelos pretos na altura dos ombros, uso óculos e visto hoje uma blusa com flores coloridas. Estou no ambiente do escritório da minha casa. Então, rapidamente, para fazer uma recapitulação do que é o curso, né? O curso de formação para atuação em bibliotecas, ele tem como uma proposta abordar temas introdutórios que capacitem pessoas que já trabalham ou queiram trabalhar em bibliotecas, centros de documentação e demais espaços informacionais, onde é imprescindível noções técnicas para organização, tratamento, armazenamento, gestão e recuperação da informação. Nosso objetivo é contribuir para uma reflexão teórica e prática sobre a atuação em bibliotecas no que se refere às práticas informacionais, bem como produtos e serviços oferecidos por esses espaços. Vou frisar aqui mais uma vez, né, que nós não temos a intenção de formar bibliotecários, mas sim de abordar temas que vão auxiliar o dia a dia do trabalho de técnicos e auxiliares de biblioteca. É importante destacar que essa é uma ação proposta no âmbito do pós-doutorado em Ciência, Tecnologias e Inclusão, do Programa de Pós-Graduação em Ciências, Tecnologia e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, supervisionado pela professora Ruth Mariani, em parceria com a Universidade Oscar Rivas. Então, nessa manhã de quinta-feira e nesta tarde de Angola, né? Aqui no Brasil de manhã à tarde em Angola, saúdo a todas as autoridades mencionadas pelo professor Arnaldo e aos demais participantes e agradeço o interesse no tema e a participação de todos no curso. Então, agora, nesse momento, eu vou compartilhar aqui o meu slide para começarmos a apresentação.
Vocês conseguem ver a apresentação? Ainda não, Fabiana, ainda não está aparecendo, não. Peraí. E agora? Ainda não. Peraí. Agora? Conseguem ver? Também não? Sim, A gente tá está vendo a vendo sua- só a sua pasta de download. Clica no documento específico. Sim, eu estava clicando, mas peraí. Acho que agora vai. Sim. Queria só aqui dar alguns minutinhos, pelo menos 1 minuto, 2 minutos. Já está disponível o nosso comandante da Academia Militar do Exército. Gostaríamos que desse algumas palavrinhas. Já está disponível, creio. Muito bom dia, Brasil. Hoje temos aula com a doutora Fabiana Pinto. Boa tarde, Angola. Doutor Arnaldo. Boa tarde, administração do Talatona. Todos professores, professoras. Observado o protocolo, saudados. Afirmamos a nossa disposição e prontidão de aprender. Sejamos bem-vindos. Obrigado. Doutora Fabiana, o microfone é seu. Aula. Pronto, então vamos começar o conteúdo de hoje, né? Um pouquinho atrasados, peço desculpas, mas vamos tentar recuperar aí o tempo. Então, ao longo desses dias, né, hoje, desde a segunda-feira, estamos aqui com o público para falar um pouquinho, né, dessa formação para atuação em bibliotecas, mediações e práticas. Hoje nós iremos falar de um serviço importantíssimo no contexto das bibliotecas como um todo, que se trata do serviço de referência. Então, nós vamos falar brevemente, né, como noções do serviço de referência. Mas para nós começarmos a falar de noções de serviço de referência, eu gostaria de recapitular o que já foi visto até hoje, né? Nós vimos, ao longo desta semana, conteúdos que se complementam, né? Começamos com a história do livro das bibliotecas, onde eu pude contar um pouquinho a história, de forma muito breve, né, de como as bibliotecas se organizaram enquanto instituições, e quanto o livro, né, a história do livro está entrelaçado com a história da escrita da humanidade. Na segunda disciplina foi abordada a organização e a administração de bibliotecas. Então, como essa biblioteca ela deve ser gerida, como é que a gestão da informação nesse contexto ele se dá, tudo isso em tópicos muito introdutórios, né? Ontem vimos a formação e o desenvolvimento de coleções. Então, como é que as coleções dentro das bibliotecas, dentro de cada tipo de biblioteca, elas se formam, se organizam, né? Com que propósitos,
a partir de que políticas, técnicas são importantes para a gente pensar a formação e desenvolvimento de coleções. E hoje vamos falar, né, um pouquinho Daniel, por favor, desliga o seu microfone. Agora sim, estamos com o slide certo, né? Então, hoje nós vamos falar o quanto é importante as fontes de informação no contexto de qualquer biblioteca, né? Seja ela universitária, seja ela uma biblioteca pública, seja ela uma biblioteca comunitária, uma biblioteca infantil. Vamos falar um pouquinho disso, né? Que tópicos iremos abordar hoje, né? O que são essas fontes de informação? Então, suas definições, tipos de fontes, né? Essas fontes elas podem ser gerais, mas podem ser fontes especializadas. A professora Daiane, que já falou anteriormente a mim, chegou a falar um pouco sobre isso, as propriedades dessas fontes, né? Classificação, né? Fontes primárias, fontes secundárias, fontes terciárias. Vamos falar também um pouquinho da fonte de informação digital, que hoje permeia o nosso fazer. Indicadores de qualidade dessa fonte de informação online, cada vez mais importante a gente desenvolver o senso crítico sobre a qualidade da informação. Informação e desinformação são aspectos importantes a serem considerados quando falamos de fontes de informação. Fonte para checagem de notícias, como averiguar a qualidade da informação, né? E o auxiliar de bibliotecas nesse contexto das fontes de informação. Então, eu gosto sempre de começar, né, com uma reflexão. Então, a autora Bernadette Campelo, ela diz, quando uma pessoa está preparando uma viagem, então isso para a gente fazer um pouquinho, pensar um pouquinho sobre as fontes, né? Precisa de muitas informações. Os itinerários pelos quais ela vai percorrer, horários de voo, preços de passagem, locais para visitar, disponibilidade de hotéis, dados de clima e tempo. Então, ela consulta guias de viagem, agências de turismo, sites de empresas aéreas, amigos e conhecidos, e todos esses, né, são recursos, são fontes de informação. Então, vejam, com essa frase, né, com esse pensamento, a autora nos faz refletir sobre o que, na verdade, quase tudo pode ser considerado uma fonte de informação, né? Então, uma pessoa pode ser fonte de informação, um site pode ser uma fonte de informação, um livro é uma fonte de informação, uma notícia num jornal é uma fonte de informação. Então, no mundo diverso e híbrido, né, das fontes de informações cada vez mais híbridas e diversificadas, a gente precisa sair dessa ideia de que fonte de informação ela só está presente no livro, né, ou na revista, ou no jornal. Mas a gente hoje tem múltiplas fontes de informação e, dependendo do tipo de ação ou caminho que iremos seguir, nós iremos escolher a fonte mais adequada. Então, para a gente falar um pouquinho dessa atuação em bibliotecas e abordar o tema fontes de informação, né? Então, o que é uma fonte de informação? O que são fontes de informação? É tudo que transmite conhecimento. Então, a gente tem os livros, tem os sites, tem pessoas, tem documentos, né? Então, o nosso celular é uma grande fonte de informação, né? O tempo inteiro a gente está consultando de forma rápida
alguma informação, algum conhecimento, né? Para a gente ter respostas mais rápidas, mas dependendo da natureza do conhecimento, nem sempre o Google vai poder nos subsidiar nossa necessidade informacional. Na minha atuação como biblioteca, muitas vezes, né, eu vou chegar a isso mais à frente um pouquinho, eu vou falar, mas eu já adianto, né, como a gente atua. Eu atuo em biblioteca universitária, né, no campo da enfermagem. Muitas vezes eu sou questionada com relação, por exemplo, ao Google Acadêmico ser uma fonte de informação confiável para a pesquisa científica, né? Fabiana, isso a gente pode colocar nos artigos científicos como fonte de informação confiável? Como é que eu costumo responder? Na verdade, existe uma tendência, né, internacional de que se use, sim, o Google Acadêmico como fonte de informação, como base de dados internacional de pesquisa científica. Contudo, há correntes de pensamento que não apoiam o Google Acadêmico como uma fonte de informação científica confiável. Por quê? Porque o Google Acadêmico ele é uma ferramenta colaborativa, né? Então, nós podemos, no nosso próprio login do Google Acadêmico, colocar os nossos artigos, né? Não há revisão por pares, por ser uma ferramenta colaborativa. Então, existe aí um impasse. Então, fica a critério, né, daquele orientador, daquele professor, daquele catedrático, entender ou não, e o seu orientando seguir a recomendação que ele orienta. Mas, de fato, o Google Acadêmico é uma excelente fonte de informação. A maior parte do conteúdo que está dentro do Google Acadêmico são artigos que já foram revisados por pares em revistas científicas, né, ou em teses e dissertações que muitos de nós colocamos disponível em acesso aberto dentro do Google Acadêmico. Então, vai partir de nós ter o critério de avaliar se aquela fonte que nós estamos pesquisando dentro do Google Acadêmico, ele é ou não confiável, passível de ser reproduzido ou utilizado nas nossas pesquisas. Mas isso foi só uma parte que eu estou fazendo aqui para a gente começar a ampliar e pensar nas múltiplas possibilidades das fontes de informação. Então, informação pode ser um conhecimento inscrito sob forma escrita, né, oral, ou audiovisual, ou outro formato, né? Ela comporta um elemento de sentido e é transmitida a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita. Então, lembra que quando eu falei um pouquinho da história do livro e das bibliotecas, nós remontamos lá a pré-história, a escrita nas paredes, aquilo ali já era uma informação, né? Uma fonte de informação. Então, hoje, quando a gente olha sob a perspectiva histórica, sob a perspectiva arqueológica, né? Dessas paredes, dessas pinturas rupestres, dessas tábuas de argila que hoje estão armazenadas, né, e preservadas dentro dos museus, nós temos fontes de informação históricas, né? Aquilo ali é fonte de informação, né? Aquilo ali transmite uma informação, uma mensagem. Então, a gente precisa pensar de forma ampla nas fontes de informação. Então, de acordo, né, com a BIREM, que é um instituto que trabalha com informação em saúde na América Latina e Caribe, uma fonte de informação é qualquer recurso que responda a uma demanda de informação por parte dos usuários, incluindo produtos e serviços de informação, pessoas ou rede de pessoas, programas de computador. Então, essa definição é uma definição bastante larga que faz com que a gente comece a pensar que muitas coisas são fontes de informação, né? Agora, o nosso critério de avaliar fonte de informação a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Então, as fontes, elas podem ser de dois tipos, como inicialmente eu falei, gerais ou especializadas. Gerais, né, são voltadas para o público em geral, oferecendo uma visão panorâmica, introdução ou atualidade sobre diversos temas. Então, geralmente usam linguagem simples e não existe conhecimento prévio aprofundado. Então, características aí dessas fontes gerais. Tem linguagem simples, escrita por jornalistas ou redatores, raramente trazem referência bibliográfica, tem um alto volume de informação, foco em atualidade. Então, é uma escrita generalista, se assim a gente pode chamar, né? Por exemplo, um jornal. O jornal
que a gente compra na banca, o que hoje a gente já lê, né, nos celulares, ele é um tipo de informação geral. Ele traz ali informações sobre política, economia, lazer, cultura, né? Então, traz uma ampla gama de informações. Já as informações especializadas, elas terão outra característica. E aqui eu trago para vocês, né, algumas imagens que ilustram, né, as fontes gerais. Então, a gente tem os jornais, como eu disse, temos os dicionários, né, português, inglês, espanhol, temos as enciclopédias, que são fontes, né, generalíssimas, né, que trazem assuntos de diversos tipos. Temos, né, na atualidade, nosso grande Google. O Google é uma grande fonte geral de informação. Temos a Wikipedia, que é uma ferramenta, né, colaborativa, onde nós podemos estar ali colaborando com verbetes e agregando informação a essa grande fonte de informação, que é uma fonte generalista, né? Então, a gente pode ver que hoje essas fontes gerais elas ganham cada vez mais proporção, alcance, estão ao nosso alcance, né? E as fontes especializadas, né? Elas são fontes voltadas, como o próprio nome já dá a dica, né? Já insinua, voltadas para especialistas, pesquisadores ou profissionais de uma área específica. Apresentam alto rigor técnico, terminologia própria, metodologia detalhada. Então, por exemplo, características de uma fonte especializada, linguagem técnica, então ela possui um jargão da área. O que é o jargão da área? Aqueles vocabulários próprios daquela área do conhecimento, né? Então, por exemplo, eu vou costumar muito dar exemplos da área de enfermagem, porque é onde eu tenho mais propriedade para falar, né? Uma área que eu trabalho há 16 anos. Então, vamos lá. Na área de enfermagem, nós temos muitas expressões no campo da saúde siglas e expressões que os enfermeiros entre si sabem exatamente do que eles estão falando, e os leigos, né? Nós leigos que não somos da área de enfermagem, por exemplo, às vezes ficamos assim, né? O que significa essa sigla? Tem que perguntar, né? Que tipo de estudo é esse que eles tanto falam? Por exemplo, metodologicamente falando, né? Quando a gente fala aqui, são fontes voltadas para especialistas, pesquisadores ou profissionais, apresentam rigor técnico, terminologia própria e metodologia detalhada, por exemplo. É muito comum na área de ciências da saúde métodos de pesquisas, né, que trabalham com evidências científicas. Então, quando a gente está inserido numa área dessa, seja enfermagem, seja medicina, né, é muito comum que a gente receba em bibliotecas de pesquisa, bibliotecas universitárias, onde a gente recebe pesquisadores, demandas sobre metodologias do tipo revisões sistemáticas, revisões integrativas, revisões de escopo, porque possui metodologia própria utilizada pelaquela área do conhecimento no desenvolvimento de estudos que vão trabalhar com o quê? Com evidências científicas que vão subsidiar a tomada de decisão beira-leito, que a gente costuma falar, né? Decisões beira-leito, né? Que vão auxiliar os enfermeiros, os médicos, na tomada de decisão com relação ao cuidado específico ou a um procedimento médico específico. Então, para a gente adentrar nesse mundo, né, nas fontes especializadas, a gente precisa começar a se inteirar, né? Então, vocês perceberam a diferença de uma fonte geral, onde eu não preciso ter essa sensibilidade de entender o modus operandi de uma área, e já nas fontes especializadas, não. A gente precisa entender o comportamento daquela área. Por quê? Porque cada área do conhecimento, ela possui comportamentos, propriedades próprias. Então, eu estou falando aqui da área da saúde, mas se eu fosse migrar de área, por exemplo, se eu fosse para uma área, por exemplo, do direito, certamente as demandas de metodologia de pesquisa seriam outras, as fontes de pesquisa seriam outras, né? Os jargões da área certamente são outros, então a gente vai precisar se familiarizar com isso, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma biblioteca especializada em educação infantil, né, em livros voltados para crianças,
Eu vou me comportar tanto na escolha de fontes, na seleção de fontes de informação adequadas para aquele público, quanto no trato, né? Para levar aquele usuário, né, muitas vezes não letrado, infantil e não letrado, ao encontro daquelas fontes, né, que muitas vezes vão conter muitas ilustrações, muito mais do que textos, para que ele se familiarize. Então, eu preciso entender dessas fontes para poder juntar, né, para poder unir o usuário à sua fonte, como a professora Daiane bem citou ontem, né, o pesquisador matemático, né, engenheiro Ranganatha, né, considerado pai da biblioteconomia, onde ele fala, né, cada leitor o seu livro, cada livro o seu leitor, e isso está muito entrelaçado com a escolha de formação de acervo, com a escolha das fontes de informação, as quais a gente vai dominar e saber minimamente orientar num contexto que, né, contexto este aqui, que falamos sobre formação e atuação de biblioteca para auxiliares e técnicos em biblioteconomia. Então, tá aí as fontes, algumas imagens de fontes especializadas, né, que são os artigos, são as dissertações e teses, são os livros, e eu trago aqui também a imagem do logo da Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma biblioteca virtual, como o próprio nome diz, especializada na área da saúde. Então, essas fontes, né, sejam elas especializadas, né, ou gerais, elas possuem classificações, né? Elas podem ser consideradas fontes primárias, fontes secundárias e fontes terciárias. Fontes primárias, né, elas podem ser obras ou produções originais. Então, a primeira produção é a obra primária, né? Um livro, um documento, pode ser uma fonte primária, principalmente os documentos são fontes primárias, né? Obras de arte são fontes primárias, né? Aquela escultura, aquele quadro que foi pintado, aqueles são fontes primárias, né? Foram criados pelo seu autor. Diários históricos, né? Relatórios de pesquisa, dissertações e teses, todos esses possuem características de fontes primárias, que são as fontes originais. Já as fontes secundárias, elas podem ser consideradas, né, como contém informações sobre os documentos primários. Então, as fontes secundárias vão nos remeter às fontes primárias e são arranjadas segundo um plano definitivo. Então, a professora Daiane ontem falou sobre uma política de desenvolvimento de coleção. Então, aqui também a gente precisa ter uma política para a formação dessas fontes, né? Então, normalmente a gente tem uma política que vai gerir a organização dessa fonte secundária. São arranjados segundo um plano definitivo, né? Um plano prévio. São, na verdade, os organizadores de documentos primários e guiam o leitor para eles. Então, por exemplo, na minha biblioteca, eu posso ter um grande guia, né? Um catálogo, por exemplo, catálogo de biblioteca pode ser considerado uma fonte secundária. Por quê? Porque ele vai me levar à fonte primária, tá? Então, aqui eu tenho exemplos de bibliotecas, de museus, de bases de dados. As próprias bibliotecas em si são fontes secundárias, porque elas armazenam as fontes primárias. Os museus são fontes secundárias, porque eles armazenam as fontes primárias, que são esculturas, quadros, obras de arte, né? E assim por diante. E as fontes terciárias? São guias para localizar as fontes, outras fontes, ou as fontes secundárias e as fontes primárias. Então, a fonte terciária ela é um grande diretório, né? Que vai organizar. Bom, eu preciso de um artigo sobre malária, tá? A malária em gestantes. Vou dar aqui um exemplo de uma pesquisa, inclusive, né? É uma pesquisa de um enfermeiro angolano que fez o seu mestrado e sua especialização aqui no Brasil, né, juntamente aí na Escola de Enfermagem da UF, e que eu pude ter o prazer de conhecê-lo, me tornar amiga e muito feliz com a pesquisa dele. Por exemplo, então, se eu quero encontrar artigos que falem sobre a malária em gestantes, eu posso procurar numa base de dados que vai me indicar a fonte, né, a revista onde esse artigo está. Então, percebam, a base de dados pode ser também uma fonte terciária, que vai me indicar a revista, que é a fonte secundária, até eu chegar no artigo, que é a fonte primária.
Então, vejam, a gente tem essa categorização porque temos camadas por onde essas fontes de informação são armazenadas e são organizadas. E aí a gente tem o exemplo, né, das enciclopédias, dos catálogos de bibliotecas, das bases de dados, enfim, diversas outras fontes também, dos diretórios. Então, caminhando por essa trilha das fontes de informação, a gente chega nas fontes de informações digitais. Por exemplo, os repositórios digitais. Na atualidade, os repositórios digitais, no contexto, né, de um movimento que cada vez fica mais consolidado no âmbito da ciência, nós temos os repositórios institucionais, né, de acesso aberto, que contém documentos primários sobre, né, as produções científicas de determinada instituição. Então, os repositórios institucionais, hoje, né, o que eles abrigam? Diversas tipologias documentais, né? Nós temos as dissertações e teses, mas temos também os artigos, temos os e-books, né, que são de acesso aberto, temos documentos técnicos que amparam políticas, ações que amparam determinados fazeres, né, institucionais, governamentais. Então, os repositórios institucionais, na atualidade, eles também deixam de ser um mero espaço para depósito de documentos e passam a ser uma infraestrutura de acesso aberto, onde todos com acesso à rede, à internet, podem acessar diversos documentos. Então, uma alternativa, né, para que a gente tenha fontes de informação de acesso aberto são os repositórios institucionais. Outras fontes, né, as bases de dados científicas, né, onde a ciência acontece, né, onde a gente, nossas revistas científicas estão indexadas, né? Temos muitas bases de dados proprietárias, mas já temos muitas iniciativas de bases de dados de acesso aberto. Uma grande iniciativa robusta e que vem fazendo frente a grandes bases de dados proprietárias é uma base de dados chamada OpenAlex, que tem feito, né, a coleta de muitas revistas científicas, de muitos artigos científicos em acesso aberto, né? Outras iniciativas, como a gente conhece, mais famosas são a Cielo, o próprio Google Acadêmico, que eu comecei falando, né, no início da apresentação, e outras bases de dados. As bibliotecas digitais, também como fontes de informação, né, fonte de informação digital, cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e eu sempre gosto de falar da Biblioteca Virtual em Saúde, porque é uma iniciativa de muito sucesso, né? Ela é categorizada por países, mas também é categorizada por tema, então a gente tem uma infinidade de possibilidades de acesso à informação científica e tecnológica dentro da Biblioteca Virtual de Saúde, totalmente em acesso aberto. Então, é uma grande iniciativa, uma grande fonte de informação para que a gente possa orientar nossos usuários. Então, eu, por exemplo, na minha biblioteca, na minha província, recebo, né, um aluno, estudante do ensino médio, por exemplo, que está precisando de informações para resolver problemas ali da comunidade dele. Como é que eu, auxiliar de bibliotecas, posso, né, intermediar isso, né? Eu posso orientá-lo, posso falar, olha, nesses computadores aqui da biblioteca, nós temos acesso, porque nós temos internet, nós temos acesso à Biblioteca Virtual em Saúde, que você pode pesquisar. E assim a gente desenvolve uma outra, né, um outro fazer da biblioteca, que eu vou falar numa outra oportunidade, que é o serviço de referência. Mas para dizer que a gente tem fontes que possibilitam resolver situações do nosso cotidiano em acesso aberto, e muitas vezes a gente não sabe dessa informação, né? Então, precisamos conhecer essas fontes. Mas para pensar em fontes, né, a gente precisa também pensar em indicadores de qualidade dessa informação online, porque cada vez mais a gente tem o quê? A famosa, conhecido, né, fake news, né? Então, atualmente, com a grande quantidade de informação disponível na internet, é cada vez mais necessária a adoção de critérios para selecioná-las. Então, a avaliação de fontes de informação deve considerar o perfil do usuário e os objetivos daquela instituição. Então, por exemplo, numa biblioteca comunitária,
eu não necessariamente tenho que ter grandes assinaturas de revistas acadêmicas internacionais. Por quê? Porque, de repente, aquele meu usuário não lê aquele idioma. Então, para que eu vou gastar o meu recurso, que já é limitado, com assinaturas internacionais, se eu posso, né, lançar mão de outras obras que vão solucionar e que vão corresponder à demanda informacional daquele usuário. Então, eu preciso pensar, né, indicador de qualidade da informação online, mas, ao mesmo tempo, essa qualidade precisa estar alinhada a um perfil do meu usuário, né? Então, indicadores de qualidade da informação online. Então, a gente tem alguns aspectos a serem considerados, né? Os aspectos extrínsecos, né? O local, em que entidade ou organização aquela biblioteca está, né? Está vinculada, indivíduos ligados, né? À instituição ou ao ocorrido, a busca dele, né? O que ele busca, o que ele está procurando. Aspectos intrínsecos, né? A atualização da informação, com relação à data, se o link é seguro. Então, eu preciso pensar em tudo isso. Ontem, por exemplo, aconteceu uma situação em que eu estou num grupo em que lançaram uma notícia, né, de um site e as pessoas ficaram desesperadas, questionando se aquela notícia era verdadeira ou falsa, até que chegou alguém, né, com um olhar mais criterioso e falou: gente, essa informação é de 2023. Esse site ele só copiou exatamente a informação e publicou agora, como se fosse uma nova notícia, mas, na verdade, ela foi veiculada em 2023. Então, veja, a gente precisa ter esse olhar crítico sobre as fontes de informação para que não desesperar o meu usuário, né? Não fazer com que ele reproduza uma informação que, por vezes, já está desatualizada. Então, a credibilidade dessa informação online, a autoridade, a responsabilidade sobre a informação. Então, quem é que está publicando? Que site é esse? Alguém assina essa reportagem ou essa notícia? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Aspectos contextuais, né? É possível recuperar quantas vezes necessária essa informação? Ela é de uso fácil ou não? Requer, assim, eu preciso ter uma grande formação para chegar a esse artigo, a essa notícia. Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar no âmbito das fontes, né? Em termos de representação, qual ideia ou indivíduo o texto representa? Precisamos pensar criticamente nisso, né? Cada vez mais nós somos levados. Tem notícias que querem justamente deturpar determinadas realidades. Então, a gente precisa pensar, né, com calma, ler mais de uma vez aquela notícia ou aquela informação para ver se aquilo realmente demonstra a verdade ou não, né? Buscar colegas que sabem sobre o assunto para ver se é isso mesmo, tá certo, tá errado, o que você acha, discutir, pensar, refletir sobre o assunto, né? Aspectos do compartilhamento. Como essa informação poderá influenciar ou inferir ao ser compartilhada? Então, esse é um ponto muito crítico. Por vezes, somos levados por uma avalanche de informação, sobretudo no WhatsApp, né? Recebemos um mundo de informações diariamente, né? Sobretudo no WhatsApp. E temos a tendência de encaminhar essas informações. E isso gera uma avalanche, muitas vezes, de desinformação. Por quê? Não checamos antes de divulgar ou de passar. E muitas vezes também a informação nos chega assim na avalanche contrária, né? Alguém recebeu e começou a passar até que chegou a nós essa informação. Então, isso é muito sério. A gente precisa muito pensar antes de compartilhar qualquer informação, tá? Essa reflexão, que parece uma reflexão do dia a dia, mas estou falando intrinsecamente sobre as fontes de informação online, que é o nosso principal acesso hoje em dia. A gente, ao acordar, já liga o celular e já está lá um monte de grupo com um monte de informação, né? Então, a gente precisa pensar cuidadosamente e criticamente sobre o assunto. Informação ou desinformação? Fato ou fake? Tudo isso está ligado ao fazer do profissional, né, que trabalha em biblioteca, porque a gente precisa estar atento a isso, né? Então, eu trouxe aqui, né, um print de algumas agências que checam informações. É importante nós que trabalhamos em biblioteca
termos consciência e informarmos o nosso usuário sobre essas questões. Então, por exemplo, uma ação em uma biblioteca comunitária poderia ser uma oficina sobre informação ou desinformação, fato ou fake. Orientar os usuários, mostrar para eles fontes de informações que checam se aquela informação é ou não verdadeira, se é passível de confiança ou não. Então, por exemplo, essa informação que tem 2 semanas, porque eu recuperei essa semana esses prints, né? É fake, né? Que o uso de fone sem fio, né? Fone de ouvido, causa Alzheimer. A alegação está em vídeo manipulado por inteligência artificial. Então, cada vez mais, gente, a gente precisa checar. Porque os vídeos e as notícias produzidas por IA estão cada vez mais fidedignas e faz com que o nosso consciente fique difícil de nós decidirmos se aquilo, definirmos, identificarmos se aquilo é ou não verdadeiro. Então, a alegação está em um vídeo manipulado por inteligência artificial que viralizou no Instagram. Fato ou fake, o neurologista da Associação Brasileira de Alzheimer desmentiu o conteúdo ponto a ponto. E aí ele explica, e na reportagem ele explica por que o fone de ouvido não causa Alzheimer. Mas vejam bem, se isso chega no nosso WhatsApp e de alguma maneira a gente tem algum tipo de ligação emocional, afetiva, conhece alguém que um familiar já tem Alzheimer, e a gente recebe aquilo, nossa, a gente já começa a passar aquilo para frente. E olha a onda gigantesca de desinformação que isso gera, né? Então, nós, enquanto profissionais que trabalhamos em bibliotecas, precisamos ter sempre esse olhar desconfiado desse tipo de informação. Outra notícia, né, é fake que a água de abacaxi quente cura câncer, né? Então, texto mentiroso sobre receita caseira para matar células cancerígenas já tinha viralizado em 2019 e passou a ser compartilhado recentemente. Então, tem muito disso, né? Crendices, não que os ensinamentos tradicionais, as culturas, os conhecimentos tradicionais sejam falsos, não é isso. Mas existe uma avalanche de histórias, né? Que as pessoas resgatam, sei lá o quê, né? E que viralizam na internet, que a gente precisa ter esse olhar crítico. As fake news, né? Vamos falar um pouquinho aqui das fake news no contexto das fontes de informação. As fake news como boato de que uma receita natural poderia garantir proteção contra a febre amarela, por exemplo, podem ter influenciado as metas de vacinação no Brasil. Isso é muito sério, né? Essa é a opinião da epidemiologista franco-americana Laurence Sibelius, chefe da estratégia de combate à doença dentro da OMS. Então, fake news tiveram influência na vacinação contra a febre amarela no Brasil, diz a chefe da OMS. Então, vejam que essa questão, né, da vacina, ela é muito atual, é muito forte, e a gente precisa refletir, né? Ou seja, uma doença que já havia sido erradicada pode voltar a aparecer por conta de notícias enganosas. Então, a gente precisa, sim, sempre ter um pezinho atrás, sempre buscar o especialista ou a informação especializada naquele assunto, entender quem é a autoridade que está falando sobre aquele assunto, porque a autoridade diz muito sobre aquele tema, sobre aquele assunto, né? Eu, Fabiana, né, tenho uma formação em biblioteconomia. Então, se eu falar qualquer coisa sobre biblioteconomia, eu devo ter algum tipo de crédito. Mas se eu enveredar a falar sobre meio ambiente, eu não tenho essa formação, eu não tenho essa capacitação, nem capital intelectual para, por exemplo, escrever um artigo sobre meio ambiente, nem tampouco escrever uma notícia num site sobre meio ambiente. Por quê? Porque não sou competência informacional, né? Não possuo competência informacional, nem sou, né, uma especialista no assunto. Então, a gente precisa pensar criticamente sobre quando lemos uma informação e quando disparamos, reproduzimos essa informação. Informação ou desinformação? E aí eu trouxe uma agência, né, um jornal
de Angola, o Polígrafo África, né, que também trabalha com essa questão, né, de checagem de notícias, né, e trabalha com um vídeo que anuncia passagem de ciclone em Moçambique no dia 12 de fevereiro. É autêntico? Era uma pergunta, né, que estava questionando. Então, a desinformação consiste fundamentalmente em informações falsas, distorcidas ou enganosas, fornecidas a um determinado adversário com a pretensão de que esse tome decisões lastreadas por uma leitura equivocada da realidade. Pode ser traduzida, portanto, como o uso de mentiras com o propósito de iludir ou falsear. Então, veja, circulou aí, né, em Moçambique, a notícia de um ciclone no dia 12 de fevereiro. E essa notícia foi feita a checagem por essa agência, Polígrafo África, e que se descobriu que era uma notícia mentirosa. Então, a gente precisa buscar essas fontes de informação para verificar a veracidade ou não da notícia, da mensagem. E a infodemia, né? Derivado da palavra informação e epidemia. Ela surge aí no contexto, né, da pandemia Covid-19, né, onde a gente teve, assim, bem essa figura, representa muito bem essa figura, uma onda de informação, né, sobre a epidemia Covid-19, né? Refere-se a uma superabundância de informações, algumas precisas, outras imprecisas, que se espalharam rapidamente, dificultando a distinção entre verdade e informação, né, no campo, né, da epidemia da Covid-19. Então, esse termo ele surgiu nesse momento, né, e vem confundir a gente, né? Eu me lembro também que, né, neste momento, o Brasil foi assim, o mundo inteiro, né? Teve uma avalanche de informação. E eu me lembro recebendo no meu WhatsApp artigos que pareciam verídicos, artigos científicos que pareciam verídicos, mas quando você ia checar se aquela revista científica, de fato, ela existia, ela não existia. Mas, olha, o template da revista era idêntico, o artigo tinha nome de autores, tinha tudo que você facilmente seria enganado se você não for um especialista em informação, né? Então, a gente precisa, sim, procurar caminhos, pessoas, profissionais, instituições que nos ajudem a entender e a identificar que fontes, se essas fontes são ou não confiáveis. Então, ainda sobre fontes de informação, como identificar notícias falsas? Então, um pouco do resumo do que a gente já viu, né? Considere a fonte, verifique o autor, verifique a data, isso é muito importante, né? Verifique o teor dessa mensagem, se tem algum tipo de preconceito embutido nela. Leia mais sobre aquele assunto para ver se aquilo está condizente ou não. Fontes de apoio para verificar se aquilo é factível com a verdade ou não. Isso é uma piada? Será que é uma piada? E essa piada ela contém cunho, né, de preconceito, né, de alguma discriminação? A gente precisa pensar nisso, né? Consulte especialistas. Ah, Fabiana, mas eu não conheço nenhum especialista, né, sobre, por exemplo, que trabalhe com saneamento básico. E uma questão lá da minha província é o saneamento básico. E o meu grupo por exemplo, né, um grupo lá de representantes da minha província estão tentando alternativas mais baratas, mais rápidas para tentar controlar ali o saneamento, fazer alternativas ecológicas para a gente tentar, né, conscientizar a população daquele entorno sobre, né, a importância do lixo estar, né, em lugares apropriados, se não seriam depositados, por exemplo, ao ar livre, na terra, e em lençóis freáticos. Como é que eu faço isso? Eu não sou especialista, mas eu preciso dessa informação para que, de forma simples, eu consiga conscientizar minha comunidade. Então, você vai buscar, através de bibliotecas, né, e fontes de informação, que aquele profissional que trabalha em biblioteca vai te auxiliar nisso, né, que você consulte fontes e especialistas adequados e apropriados para te auxiliar nisso, né? Porque você não vai tirar da sua cabeça uma fórmula
né, já que você não é especialista naquele assunto, como resolver essa situação. Mas a gente pode, através, né, de artigos, de fontes, de diversas possibilidades, de contatos com especialistas, né, achar soluções minimamente simples, mas que vão resolver aquele problema, né, social. E aí eu trouxe aí algumas fontes para checagem de notícias, né? Um dos meios para verificar a legitimidade dessas informações via web são as agências de checagem de informação. Então, a gente tem a Agência Lupa no Brasil, que é uma das primeiras agências de checagem de notícias. Temos o próprio Google. No próprio Google, a gente tem o Google Fact Check Tools. Ele também ajuda a gente a checar notícias. E, no âmbito aí da África, a gente tem o Polígrafo África, que também é uma agência que consegue checar notícias falsas, né? Fake news. E como avaliar a qualidade da informação, né? A gente precisa, né, pensar em alguns aspectos importantes a serem considerados. A autoridade. Quem escreveu aquela notícia, ou aquele artigo, ou seja lá, aquele conteúdo, é um especialista ou uma instituição reconhecida? Então, isso tudo diz muito sobre o conteúdo. Atualidade. A informação ainda é válida? É crucial para as áreas como saúde e direito? E aí a gente pode trazer a própria pandemia, né? Que no início a gente tinha uma condução de tratamento e profilaxia da doença, e hoje a gente já tem uma outra abordagem para a doença, até por conta do desenvolvimento, né, de imunidade que nós desenvolvemos ao longo dos anos, né? Então, a informação que era colocada para nós, né, no início da pandemia, já foi muita parte dessa informação já foi substituída por novas informações. Então, essa informação de validade, a atualidade da informação, ela é imprescindível, né? A objetividade, o texto é imparcial, tenta vender uma ideia, um produto. A exatidão, existem referências de que aquelas citações comprovam o que foi dito, então a gente precisa ver de onde é que foi retirada aquela informação. É o público-alvo. Então, o nível de linguagem é adequado para aquele público-alvo? Então, a gente precisa pensar sobre aquilo que eu falei. Nem sempre um artigo científico vai ser compreensível, por exemplo, por um aluno do ensino médio, né? Por quê? Porque possui jargões, termos técnicos que só um especialista conhece. Então, assim, o público-alvo e a sua fonte, voltando ao Ranganatha, né? Para cada livro o seu leitor, cada leitor o seu livro, isso é basilar no contexto de fontes de informação e para trabalhar em bibliotecas. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E o papel do auxiliar de biblioteca com as fontes de informação, né? O papel do auxiliar não é saber tudo. E do bibliotecário também não. E a professora Daiane falou muito bem isso, né? Mas saber como perguntar e onde procurar, né? Visto que o bibliotecário é o responsável que acompanha todo o processo dentro de uma biblioteca, em muitas ocasiões é o auxiliar de biblioteconomia que prestará o primeiro atendimento ao usuário. Por isso é importante que ele conheça e possa indicar fontes adequadas para o usuário. Então, sim, ele deve conhecer que tipo de fontes tem na biblioteca onde eu trabalho. Eu tenho jornais, eu tenho enciclopédias, eu tenho atlas de anatomia, para auxiliar meus estudantes da escola técnica, que trabalha com a escola técnica de enfermagem, por exemplo. Isso é muito importante para esse público. Então, meu auxiliar de bibliotecas, ele precisa saber que fontes tem naquela instituição, naquela biblioteca, para que ele possa minimamente conduzir esse usuário nessa primeira abordagem, né? E, finalizando essa aula de hoje, eu trago algumas leituras complementares que vão subsidiar todo esse conteúdo, vai estar presente no Classroom e vai fazer com que vocês, né, aprofundem mais esse conteúdo tão rico de fontes de informação, seja gerais, seja especializadas. Por quê? Essas são disciplinas, né? Na verdade, no âmbito da formação em biblioteconomia, né, curso de graduação em biblioteconomia, esses assuntos são objeto de duas disciplinas, né, separadas, fontes de informações gerais e fontes de informações especializadas. Então, daí vocês percebam a quantidade de conteúdo que
temos, né, na formação da biblioteconomia nível superior. Aqui eu trouxe algumas noções dessas duas disciplinas para atender minimamente a formação, né, de auxiliares e técnicos que trabalham em bibliotecas. E me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Não sei se vai ser possível, né, no Google Meet, eu não sei se as professoras vão poder fazer algum tipo de mediação por conta dessa limitação da infraestrutura que tivemos hoje, mas certamente amanhã teremos mais sucesso aí na transmissão, e esse conteúdo está sendo gravado e ficará disponível no Google Classroom. E eu agradeço aí a participação de todos e fico à disposição para responder algumas perguntas, se houverem. Muito bom, muito boa tarde, né, a todos aí em Angola. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Ana Paula, sou uma mulher negra, pele parda, estou com uma blusa branca de listras azul escuro e cabelo enrolado na altura do ombro. Estou no escritório da minha casa, fundo desfocado, e queria parabenizar a professora Fabiana pela excelente aula que ela nos deu hoje. Apesar aqui, né, dos imprevistos tecnológicos, a gente conseguiu cumprir com a agenda de hoje e ela cumpriu brilhantemente. Fabiana, à medida que você foi falando, tem alguns comentários aqui no chat. Deixa eu ler aqui. Vamos ler aqui alguns. Deixa eu ver se tem alguns. Se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha para a professora, que a gente dá a palavra. Acho que a gente pode até aproveitar esse momento aqui no Meet, eu acho que fica até mais informal, né? Melhor do que pelo YouTube. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer um comentário. Então, bom Pode dia fazer. a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, a gente pede desculpas pelo contratempo, mas saímos muito bem. Aqui estamos juntos, reunidos nessa trilha de aprendizagem. Eu acho interessante a gente pensar isso que a professora Ana Paula bem colocou, que muitas vezes, no ímpeto, né, ali no desejo de compartilhar, de dividir, a gente acaba não fazendo essa checagem de dados, né? E o que eu gostaria de colocar aqui para vocês é um compromisso social de todos nós pensarmos sempre em fazer essa validação, essa perspectiva de será que isso não está estranho? E aí existem, né, alguns aspectos que a gente tem que observar. A URL, que é o endereço lá do site, verificar se aquela notícia é muito bombástica, né? A cura do câncer, alguma coisa assim muito de muito alarde, é bom a gente ter uma cautela, né? E também lembrar que não necessariamente porque a gente está recebendo uma informação do nosso ciclo social mais comum, né? Por exemplo, eu recebi uma informação da minha mãe. É claro que eu tenho todo um carinho, respeito, admiração pela minha mãe, mas não necessariamente a minha mãe fez essa covalidação. Então, é convocar vocês para realmente a gente pensar num pacto coletivo. E uma outra coisa que eu acho que se relaciona também muito com a ideia das fontes de informação é pensarmos a seguinte perspectiva. Na dúvida, consulte um bibliotecário. Na dúvida, consulte o profissional da biblioteca, né? Então, a importância da gente também ir nas bibliotecas, e aí eu convoco também os colegas que já trabalham em bibliotecas, quer sejam públicas, comunitárias, universitárias, a promoverem oficinas no sentido de qualificar esse discurso, no sentido de evidenciar quais são as possibilidades de consulta e sempre tentar observar a fonte no sentido de privilegiar fontes que estão indexadas, ou seja, fontes que estão inseridas em bases de dados, ligadas a instituições de renome. Então, assim, se você tem uma informação que está vindo de uma universidade, de um journal que é
prestigiado, você vai ter ali muito mais acurácia dessa fonte, né? E na dúvida, sempre consultar o bibliotecário, consultar um profissional de biblioteconomia, de arquivologia, da museologia, que eles vão poder auxiliar, né? E eu acho que, embora a gente costuma sempre dizer que menos mais, eu acho que essa perspectiva é bem importante. Às vezes é melhor não compartilhar se tem alguma dúvida, né? Muito bem colocado, professora Daiane. É muito comum e é muito natural a gente receber uma mensagem, né, pelo WhatsApp, principalmente, e às vezes a gente fica tão impactado que a gente já quer compartilhar. E muitas das vezes eu já fiz isso. Depois que você compartilha, você pensa assim, mas gente, aquilo estava tão. Será que. Aí você vê que não é, e não é difícil, como a professora Fabiana falou, você joga no Google, você já vai ver que aquela questão ela já vai aparecer, né, como uma fake news. E muitas das vezes a gente vai nesse ímpeto e a gente acaba colaborando para a propagação, né, dessas notícias falsas que atrapalham tanto a vida da gente, como, por exemplo, o que a professora Fabiana trouxe sobre a cura do câncer. Imagina, uma doença, você está ali vulnerável, né? E aí, do nada, chega uma notícia para você que um suco de abacaxi com água morna vai te curar. E você, ao invés de procurar um médico especialista, fazer o tratamento adequado, você vai ficar ali confiando naquela notícia, né? Tomando aquela receita, e você não vai ficar bom, porque aquela notícia ela não é verdadeira, né? Então, ela impacta a vida da gente de várias formas. Na verdade, O professor Arnaldo, só para ele completar, está perguntando, que estratégias podem ser usadas para promover o uso de bases de dados acadêmicas? Sim. Que estratégias podem ser usadas para promover o uso de bases de dados acadêmicas? Isso. Bom, como eu trabalho em biblioteca universitária também, fica fácil de responder essa pergunta. Primeiro, o profissional da informação ele precisa conhecer as fontes de informação pertinentes ao campo de atuação dele. Então, ele precisa conhecer, né? No meu caso, especificamente, eu nunca havia trabalhado em área da saúde, e ao ser convocada pela Universidade Federal Fluminense, eu precisei me inserir nesse contexto informacional. Então, eu precisei conhecer as fontes de informação da área da saúde, precisei conhecer quem era o meu usuário, né? Então, quem é o meu público-alvo? São alunos da graduação de enfermagem, professores, pesquisadores da enfermagem e demais interessados sobre essa área, né? Então, eu precisei buscar que fontes essas pessoas buscam, que fontes existem e que fontes elas buscam. Bom, precisei me capacitar para instrumentalizar, como é que usa isso, como é que faz pesquisa em base de dados. Cada base de dados ela tem uma especificidade, uma expertise. Então, isso tudo você vai adquirindo com o tempo. E como divulgar é você oferecendo produtos e serviços. Então, a biblioteca ela precisa se colocar num lugar também de produtora de conhecimento. Em que sentido? Oferecendo cursos, oferecendo palestras, isso no âmbito da universidade, né? E as bases de dados, elas estão ligadas, sobretudo, à informação acadêmico-científica, né? Então, é através dessa ação proativa da biblioteca que a gente consegue divulgar as bases de dados e o conteúdo dessas bases de dados. Por quê? Sabemos bem também que muitas bibliotecas, por questões diversas de infraestrutura, de pessoal, não têm condições de oferecer produtos e serviços. Elas estão ali, às vezes, muitas vezes, como a gente comumente diz aqui, para apagar incêndios, né? Mal ou bem, apenas para atender ao usuário que chega na biblioteca. Então, quando a gente tem um pouco mais de pessoal para poder oferecer produtos como treinamentos, capacitações presenciais ou online, consultorias, né, a gente começa a divulgar, né, e tornar essa fonte conhecida.
Vou ler a pergunta aqui da Dayanes, que ela pergunta: como a literatura especializada contribui ao desenvolvimento do conhecimento nas instituições de ensino superior? Bom, a literatura especializada, ela é, vamos dizer assim, a matéria-prima, né, dos pesquisadores. Então, por exemplo, nós, pesquisadoras aqui da Biblioteconomia e sempre da informação, precisamos estar sempre atentos a leituras sobre as áreas que estudamos, né? Então, alguém está com o microfone aberto e está dando eco. Então, essa produção acadêmica-científica, ela é a nossa matéria-prima. Então, por exemplo, para a gente estar aqui, né, no âmbito deste curso, oferecendo para vocês esse curso, a gente precisou também fazer leituras atuais, para fazer entrelaçamentos e questões que façam vocês refletirem, mas também ligados com a atualidade, com o que a área, né, a teoria da área diz sobre aquele assunto. Uma Carlos, deixa eu pedir para ele desligar, que eu não estou conseguindo desativar. Carlos Guisado, você pode desativar? Se você puder desligar o seu microfone, por favor, que está dando microfonia. Vou ler aqui a pergunta também: quais são os critérios cruciais a olho nu para confirmar a veracidade das informações? A professora Daiane falou. A olho nu, assim, checar o endereço eletrônico, né? Lá, o www. Porque isso é o básico. Porque, normalmente, né? Eu estou falando da UF, por exemplo, da Universidade Federal Fluminense, uma notícia sobre a UF, mas lá em cima, no endereço eletrônico, sei lá, josedasilva.com. Então, a gente já vai criar um alerta. Opa, essa notícia que saiu sobre aquela instituição não é daquela instituição, né? Então, a gente já começa um primeiro alerta. Então, o primeiro alerta que a gente pode fazer assim, a olho nu, é a checagem do endereço eletrônico. Depois, né, eu não recomendo abrir links, porque hoje em dia a gente está com tanto golpe, né, de abrir link e ir para outro lugar. E então é melhor a gente checar. Endereço eletrônico está estranho. Vai para o Google e vê se aquilo ali está batendo. Digita aquela notícia, assim, o título da notícia, para ver o que vai vir antes de abrir qualquer link, tá? É uma questão até assim de proteção pessoal mesmo. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode sugerir também, Fabiana, é observar se no alto, principalmente à esquerda do site, tem alguma autoria, né? Ali, normalmente, quando são notícias sensacionalistas, não vai ter ali uma autoria, não vai ter um nome, né? Do nome de um jornalista, por exemplo, de um editor. Isso é uma possibilidade também. O professor Arnaldo pediu para diferenciar novamente as fontes de informação em primária, secundária e terciária. Tá. Então, eu vou explicar um exemplo que eu acho que fica mais claro, né, da gente entender. Por exemplo, eu tenho a Biblioteca Virtual em Saúde. Ela é uma fonte de informação terciária. Eu vou falar de trás para frente para a gente entender. Uma fonte de informação terciária. Por quê? A Biblioteca Virtual em Saúde, assim como uma biblioteca física, ela possui uma coleção, certo? Uma coleção de revistas científicas. Esta coleção de revistas científicas passa a ser a fonte secundária. Dentro dessa fonte de revistas científicas, eu tenho os artigos científicos, que são as fontes primárias. Percebeu a diferença? Então, a fonte terciária, ela agrupa as fontes secundárias, que agrupam as fontes primárias. Tá? Então, a biblioteca virtual, assim como uma biblioteca física, ela possui coleções, e dentro dessas coleções, possui o documento primário, que pode ser um livro, que pode ser um artigo, que pode ser uma dissertação ou tese. Ok? A Marina fez uma pergunta bem interessante. Qual é o papel do auxiliar na biblioteca? E aí eu acho que a gente pode tangibilizar essa resposta para a questão das fontes. Sim. No último slide também eu falei isso, né? Qual o papel do auxiliar de biblioteca
com relação a fontes de informação, porque, na verdade, cada módulo aqui do curso vai falar o papel do auxiliar de biblioteca naquele contexto, né? Ontem a professora Daiane falou formação e desenvolvimento de coleções, né? Eu falei lá na história do livro das bibliotecas, então a ideia de tangenciar para cada módulo é bastante interessante, porque também a gente consegue visualizar a multiplicidade de ação dentro de um ambiente formacional. Então, podemos dizer que o auxiliar de biblioteca, né, no que se refere a fontes de informação dentro de uma sala de leitura, de uma biblioteca, seja ela de que natureza for, é um pouco isso que eu falei no último slide. Ele é a pessoa que tem um conteúdo, que tem uma noção ampla sobre o que temos dentro daquela biblioteca. Isso não significa que ele sabe todos os livros que tem na biblioteca, não é isso. Mas ele sabe que tipologias de coleção a gente tem. Então, a gente tem, eu tenho uma coleção de, por exemplo, cordel, eu tenho uma coleção de brinquedos, por exemplo, numa biblioteca infantil, eu tenho jogos matemáticos, jogos, né, de raciocínio. Então, vejam, esse auxiliar, à medida que chega um aluno, por exemplo, um aluno de uma escola e fala assim, eu gostaria de encontrar um vídeo sobre saneamento básico. Vocês têm dentro da biblioteca? Porque eu quero levar isso para o meu trabalho escolar na escola. Bacana, temos sim. Nessa coleção aqui de vídeos, nós temos alguns vídeos que trabalham com saneamento básico, educação ecológica. Então, vejam, o auxiliar ele já começa a auxiliar no serviço de referência, que será um outro tópico, né, que a gente vai falar, porque muitas vezes o bibliotecário mesmo ele está atrelado com outras atividades mais, vamos dizer assim, mais densas e que precisam mesmo, né, do conhecimento técnico que ele tem conhecimento teórico na tomada de decisão. Então, muitas vezes o bibliotecário precisa desse auxiliar para sanar esses atendimentos que a gente pode dizer assim, os atendimentos mais imediatos, tá? Então, o auxiliar de biblioteca ele precisa ter essa noção do todo, sobretudo com relação à fonte de informação. Inclusive, né, coletando também essas informações no sentido das sugestões. Olha, eu tenho muita dúvida de como avaliar uma fonte. Aí anota isso e leva ali para o bibliotecário, para a equipe poder pensar, né, um treinamento. Eu costumo dizer que o auxiliar ele é o grande ouvido da biblioteca, né? É aquele olho que tudo vê ali para coletar essas informações. Ele tem muito contato com o usuário, às vezes, inclusive, fica amigo do usuário, né? E isso é bem importante. Só para completar, porque acaba um assunto invadindo o outro, né? E esse papel do auxiliar de biblioteca, de ouvinte, de ser sensível à percepção da demanda do usuário, é fundamental. Por quê? Porque é ele que vai captar a necessidade daquela. Muitas vezes, nós, bibliotecários, não conseguimos captar, mas quem está ali no atendimento do balcão capta muita coisa. Por exemplo, o usuário que chega e fala assim, no âmbito, por exemplo, da universidade, você conhece essa fonte de informação? Não conheço. O bibliotecário conhece? Não sei, vou perguntar. Beleza. Aí o bibliotecário fala assim, não, eu já ouvi falar, sei que é importante, mas não conheço. À medida que aquilo ali vai se repetindo, já acende uma luz para o bibliotecário. Opa, tem muita gente perguntando sobre isso. Eu preciso me capacitar para oferecer formação para esse público. Então, vejam como é importante essa coleta de dados. E essa coleta de dados vem via auxiliar, né, técnico de biblioteconomia. Tem mais uma questãozinha aqui. Ontem a Daiane até falou sobre isso, né? Será que existe um tempo determinado para que um livro deva permanecer na biblioteca? Olha, eu vou falar tudo baseado também na minha experiência. Existe uma técnica de desbastamento de acervo, né? A professora Daiane falou isso hoje, que se chama inventário. E o inventário, ele possui uma política, né, de desbaste, né? A gente possui regras para que a gente selecione, né, o tempo em que aquela obra fica ou não fica
naquele acervo, e isso vai mudar de biblioteca para biblioteca, de instituição, e uma série de fatores que vão influenciar aquilo ali. Mais uma vez, o Rancanata, né, fala que a biblioteca é um organismo vivo, e isso está extremamente, intimamente ligado a essa questão, né, da temporalidade que aquela obra fica ou não fica dentro de um acervo. Não tem como dizer uma regra, porque cada acervo ele possui características próprias. No contexto, aí eu vou dar um exemplo, mais uma vez, da minha prática, no contexto universitário, e aí especificamente da instituição ao qual eu trabalho, nós temos uma regra, por exemplo, de 10 anos. Então, se aquele livro não foi emprestado ao longo de 10 anos, ele nunca foi emprestado, ele é descartado do nosso acervo. Ele é retirado e oferecido para outra instituição. Por quê? A gente entende que, no campo da saúde, né, se aquele livro não for um livro de referência, se aquele livro não for um livro histórico, então, vejam, tem critérios atrelados a essa avaliação, né? Se aquele livro não é um clássico daquela área, ele é um livro que seria de uso corrente, e ele não foi usado nos últimos 10 anos, não foi emprestado nos últimos 10 anos, ele é selecionado para ser retirado da coleção para dar lugar a livros mais atuais. Por quê? Porque a área, especificamente a que eu trabalho, ela se atualiza de forma muito rápida. Então, a área da saúde ela é muito dinâmica, e dependendo da natureza daquela obra, 10 anos já caducou aquela informação. Tá? Então, a gente precisa ter um olhar específico para cada área do conhecimento para poder determinar essa temporalidade de um livro no acervo. Exatamente. Numa biblioteca escolar, por exemplo, um livro de geografia que desatualizou, né? Ele não vai ter mais nenhuma função ali para aquela biblioteca enquanto material didático, né? Então, não faz sentido você manter aquele livro. Como a professora Daiane disse ontem, ele cumpriu o seu papel, né? O seu ciclo dentro daquela biblioteca. Outra questão, você tem um livro que ele está muito deteriorado, ele está com fungo, né? Então, ele também cumpriu ali, não tem como você recuperar aquele livro, porque se você deixar ele ali, ele vai contaminar os outros livros do acervo, né? Então, esses são alguns critérios, e como a professora Fabiana acabou de dizer, né, sobre a questão do livro que desatualizou, né, e ele não vai atender mais ali o seu objetivo naquela biblioteca. Então, esses são alguns critérios, né, que a gente tem para eliminar, né, ou tirar, fazer a seleção negativa, como disse a professora Daiane ontem. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Creio que cumprimos o objetivo da aula de hoje. Vamos, então, nos dirigir ao encerramento, né, desse encontro de hoje. Ainda tem muita gente chegando aqui, mas lembrando que essa aula vai ficar gravada, a gente vai passar, né? Vamos ver como é que a gente faz para poder colocar o link lá para vocês assistirem em outro momento, com mais cuidado. Aqui, ó, não para de chegar, gente. Diga, tem alguém com a mãozinha levantada. O Ailton quer falar? Acho que foi sem querer, né? Então, vamos ao encerramento, professor Arnaldo. Coronel Jacinto, está por aí? Quer dar sua palavra de encerramento? Muito obrigado pela palavra. Em jeito de encerramento, agradeço às entidades que de manhã, na entrada da nossa aldeia, a professora doutora Ruth, professora Ana, a Daiane, e todos que de manhã na nossa aldeia. As minhas palavras vão de admiração, espanto e respeito também à nossa preletora de hoje. Aprendemos a importância da formação, a necessidade de investimento nesta área e como é que um espaço guarda-livro se torna uma área estratégica de transformação
de educação e sociedade. E hoje falamos das fontes. De várias coisas que se falou hoje, eu aprendi que, afinal de contas, não devo aceitar tudo, mesmo que for escrito. E aqueles que protelaram a hora de almoço para estar aqui a esta hora, não perderão tempo. Muito obrigado pelo esforço feito. Muito obrigado. Bom apetite ao almoço. Professor Arnaldo. O microfone está fechado. Quero outra vez os sinceros agradecimentos à Academia Militar do Exército, na presença do nosso comandante aqui e toda a equipa que o apoia, e aos municípios, ao nosso município de Talatona, Benguela, Namibe, Lunda Norte, Mochico, Malange, Huambo e outras províncias que também fazem parte, não esquecendo o nosso Namibe, não esquecendo sempre a nossa administradora municipal de Talatona, Sandra Batalha Caetano, que sempre tem nos acompanhado em escrutínio do nosso insigne vice-administrador para a área política, social e da comunidade de Talatona, o senhor Luiz Maria do Nascimento Cães, a nossa distinguida diretora municipal da educação de Talatona, Elizabeth Maria Francisco, também que nos honra e nos acompanha. Esperemos que a complicação que a família da doutora Ruth tenha não seja grave e que seja algo solúvel, com pouco tempo. A doutora Ana Paula Lima dos Santos, reiteramos também nossos agradecimentos à doutora Daiane da Silva Prudêncio e Fabiana de Melo Amaral Gonçalves Pinto, a todos os bibliotecários, estudantes, professores e investigadores, e de recordar que amanhã, dia 27 de fevereiro, a conferência será na mesma hora, das 12 às 14. E no dia 2 de março, partindo da manhã, vamos para o dia 2 de março. Criamos um break, dia 2 de março será das 12 às 14. No dia 3 de março, será das 19 às 21. E depois anunciaremos o dia 5 de março e outras datas. Aqueles colegas que na plataforma devem escrever sempre o nome de forma correta, para que não haja dificuldade ao escrever, ou seja, ao enviar o certificado. Quem errar no nome, o nome virá também com erro. Quem se cadastrar com erro, o certificado terá erro. Então, é preciso corrigir. Também evitemos colocar, a hora de cadastrar, onde colocamos o nome da nossa academia. Se assim o fizermos no certificado, em vez de vir o nome, vem o nome da academia, porque estamos a trabalhar com um algoritmo automatizado. Recordemos que temos que dar quase 600 ou 700 certificados, é muito. Então, será operacionalizado pela máquina em forma de um robô. Então, o robô só entende língua correta, lógica. Se cometemos essas imprecisões, já não haverá dificuldade para nós corrigirmos. Então, mais uma vez, de todo o coração, a Academia agradece, em particular a Academia Militar do Exército do Lubito, que muito está a fazer, muito esforço está a fazer, e demos bom apetite ao almoço para quem não almoçou. Muito obrigado a todos. Professora Daiane. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês e, mais uma vez, obrigada pela confiança depositada nesse projeto. Professora Fabiana. Eu encerro agradecendo a presença de todos, a presença do comandante Jacinto, professor Arnaldo, e de demais autoridades presentes aqui, todo o público, né, participante e que interage. Isso eu já falei isso, né, em outra apresentação, a interação com o público, com perguntas, é fundamental para que a gente possa, de fato, contribuir, né, com realidades práticas e existentes no contexto aí de Angola e demais províncias.
Agradeço a participação e a lembrança, né, que vocês trouxeram sobre o horário de almoço, né, vocês estarem aqui dedicando o horário de almoço a assistir esse conteúdo, é muito gratificante e agradeço de coração mesmo a participação de todos que puderam e deixaram, assim, né, espremeram um pouquinho o horário do almoço para poder participar e assistir conosco. Muito obrigada. A gente ainda tem muita gente chegando, mas só reforçando que a gente vai disponibilizar essa gravação, tá? A aula foi gravada, ela vai ser disponibilizada. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário com o tema Organização do Conhecimento. A gente vai falar sobre catalogação, classificação, indexação, tá? E amanhã a gente vai continuar nossa jornada de aprendizado. Muito obrigada a presença de todos vocês. Bom almoço, uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã. Ana, lembra de interromper a gravação.